quinta-feira, 4 de novembro de 2016. TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Acompanhe comigo os destaques desta edição. Homenagem na Corte. Nova edição da Sexta Cultural, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, comemora o centenário do primeiro presidente do TCE de Sergipe, o conselheiro Manuel Cabral Machado. Função fiscalizatória e de controle. Ações efetivas da Corte de Contas Sergipana na transição de administrações municipais são elogiadas por prefeitos eleitos. Visita técnica. Presidente Clóvis Barbosa recebe o presidente do Fórum Brasileiro de Direitos Humanos para definir detalhes sobre seminário internacional que vai ser realizado em Aracaju. Contas públicas. O balanço dos processos julgados nas sessões da Primeira Câmara e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Aracaju fala sobre a expectativa do comércio da capital para as festas de fim de ano em tempos de crise econômica. Estas são as nossas manchetes de hoje. Então fique com a gente, o TCE na TV está no ar. Olá! A Corte de Contas do Estado abriu as portas para fazer uma justa homenagem em comemoração ao centenário de um dos nomes mais importantes da história do TCE de Sergipe, Manuel Cabral Machado. Parentes, amigos e personalidades que conviveram com o primeiro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado prestigiaram o evento realizado no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. É o luar que vai acordar as flores para perfumar os jardins tristonhos. É o luar que vai despertar amores nos corações. A Sexta-feira Cultural foi de homenagens ao centenário do primeiro presidente da Corte de Contas de Sergipe, Manuel Cabral Machado. Uma homenagem justa ao homem que tem um relevante serviço prestado a Sergipe, como político, como professor, como ensaísta, cronista, articulista e também compositor. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui uma música muito bonita, uma valsa, Luar de Capela. É resgatar para a memória dos sergipanos uma figura que tem, como eu disse, relevante serviço prestado a Sergipe. Um documentário produzido pelo TCE rememorou o homem político, professor e intelectual que foi Manuel Cabral Machado. Durante a programação, o jornalista e acadêmico João Oliva o homenageou. Foi deputado por 3 vezes consecutivas, né? E foi uma pessoa ilustre, conhecida de todo o pessoal da política e de tudo. Quando eu cheguei para aqui, para Aracaju, então eu procurei me relacionar cada vez mais com ele. Foi aquela coisa bela. Ele me acolheu, fazia uma reunião toda semana na casa dele e reunia a mim, eu estava sempre presente, ele me convidava. Depois eu fui conhecendo na intimidade cada vez mais. Hoje não me esqueço nunca dele. 2 livros foram lançados, a biografia dele, intitulada Cabral Machado, o homem intelectual e político, escrito pelo juiz José Anselmo de Oliveira, a reedição de Brava Gente Sergipana e Outros Bravos, de Manuel Cabral Machado. Foi meu professor na Faculdade de Direito de Sergipe e um grande amigo, e também meu conterrâneo da Capela. Ele que foi um homem múltiplo, né? Um cidadão religioso, um cidadão consciente da sua atividade política como cidadão, um exemplo como um homem público, tanto na política como na administração, inclusive no Tribunal de Contas, como conselheiro e seu primeiro presidente. Várias autoridades marcaram presença, inclusive o governador do estado, Jackson Barreto, que foi aluno do homenageado. Um homem acima do seu tempo, um homem de uma vida política de ética, de coragem, de bravura. Eu me lembro quando criança,
da luta política de Cabral Machado, porque minha família era ligada ao seu partido e os meus tios votavam com ele em minha terra. O meu professor de Direito na universidade, essa figura vibrante, de intelectual, de homem que ocupou todas as funções desse Estado e que soube ocupá-la com competência. Deixou uma marca muito profunda na vida do povo sergipano. E eu fico feliz de estar aqui no Tribunal de Contas do Estado com essa feliz iniciativa do presidente Clóvis Barbosa de fazer essa festa no centenário, resgatando a memória, a vida, a obra, o trabalho do conselheiro, do político, do jurista, do intelectual Cabral Machado. O filho do homenageado, Odilon Cabral Machado, estava orgulhoso das lembranças que tinha e que foram ali compartilhadas com o público. Um exemplo para as gerações de seus alunos, de seus amigos, dos seus colaboradores. E chega aos 100 anos, quando tudo poderia estar esquecido, o Tribunal de Contas promove essa homenagem dos 100 anos. E a família ficou muito satisfeita. E eu, em particular, que sempre fui um grande admirador dele, estou muito feliz com isso. A seguir, prefeitos sergipanos eleitos no pleito eleitoral de outubro destacam o apoio do TCE no processo de transição nas prefeituras. E ainda tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle do Estado. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado! Você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio. Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e desta vez para informar que o Tribunal de Contas do Estado continua a fiscalizar o processo de transição entre as administrações atuais com os prefeitos eleitos que vão assumir os municípios a partir de 1º de janeiro de 2017. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Tem sido bastante elogiado o trabalho do Tribunal de Contas do Estado no processo de transição entre os prefeitos nos municípios sergipanos. O objetivo maior é garantir os princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal. Essa semana, o novo prefeito de Telha, Flávio Freire, visitou o presidente da Corte, Clóvis Barbosa, e tirou dúvidas sobre como melhorar a administração dos recursos públicos na região. Visita técnica. Presidente Clóvis Barbosa recebe o presidente do Fórum Brasileiro de Direitos Humanos para definir detalhes sobre seminário internacional que vai ser realizado em Aracaju.
A conselheira e vice-presidente do TCE, Suzana Azevedo, elegeu a melhoria na educação como o maior desafio dos novos prefeitos nas gestões que se iniciam em 2017. Em dezembro, prefeitos, secretários de educação, vereadores e representantes técnicos da Secretaria de Educação deverão participar de um seminário sobre a qualidade da educação municipal que será realizado pela Corte de Contas. E esta semana, por causa do feriado de finados que caiu na última quarta-feira, não aconteceu o julgamento de processos na sessão da segunda Câmara. Os trabalhos só foram realizados na primeira Câmara e na sessão plenária. Confira o balanço. Foram julgados 21 processos na sessão da primeira Câmara desta semana. Na pauta, relatórios de inspeção, aposentadorias, recurso de reconsideração, contrato de obras e serviços, reclamação trabalhista e pensão previdenciária. E no Pleno, 12 processos e 7 protocolos foram julgados pelo colegiado, dentre contas anuais, recursos, representação e denúncias. O presidente Clóvis Barbosa conversou com a imprensa sobre a problemática da coleta de lixo e as deficiências no setor de oncologia no Hospital de Urgência de Sergipe. Não é possível que Sergipe passe mês, entra mês e a situação continue a mesma e as pessoas morrendo. Eu dou um exemplo, aquela moça de Neópolis, que era uma líder do movimento e que, infelizmente, faleceu precocemente, ainda jovem, com o câncer que ela tinha, e que denunciava diuturnamente, não é, a irresponsabilidade do Estado enquanto gestor da questão da oncologia. É preciso que órgãos de controle, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, tomem as medidas que devem ser tomadas. Em instantes, no quadro Entrevista, o presidente da CDL de Aracaju conversa com o repórter Messias Carvalho sobre a expectativa do comércio para as festas de fim de ano. TCE na TV, volta já! Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é a expectativa do comércio de Aracaju para as festas de fim de ano. Durante o bate-papo com o repórter Messias Carvalho, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital falou sobre as estratégias do setor para alavancar a economia, mesmo em tempos de crise. Veja. No programa de hoje eu converso com Breno Barreto, presidente da CDL. Final de ano batendo a porta e há evidentemente toda uma expectativa sobre o comportamento do comércio, não só com relação às vendas, mas também com reflexo direto do comportamento dos gestores públicos, das prefeituras, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, atentos, porque há uma previsão de que não se pague salário, de que não se pague a fornecedor. Presidente, obrigado por sua vinda ao nosso programa. O CDL, como é que ele está vendo essa questão toda, sem salário do trabalhador, sem compra no comércio?
É verdade, a gente fica preocupado porque realmente a fonte, como você anteriormente falou, que o trabalhador tem, é só essa única fonte de renda, e aonde ele vai fazer suas compras não só natalina, como a gente já está esperando, Black Friday está vindo também aí, mas para se manter seu supermercado, seus remédios, para quem é usuário de algum medicamento contínuo, para quem já é idoso. Então isso nos deixa muito realmente apreensivo, preocupado. Essa é a nossa maior preocupação hoje em dia para que o comércio tenha essa volta, né, para as vendas, para se normalizarem. A dependência é grande, né? Quando Muito sai grande. o calendário de pagamento dos trabalhadores, especialmente do serviço público, que concentra grande massa, Sim, verdade. É festa para o comércio. Quando não paga, é tristeza. Você já vem amargando essa tristeza ao longo dos últimos meses. É verdade. Nós sentimos quando aquela data é divulgada, a gente já sente um certo aumento nas vendas, e quando aquele dinheiro é liberado é que a gente sente de fato aquele maior movimento. E quando as datas caem próximo às datas festivas, como foi esse último dia 12 das crianças, houve realmente uma certa alvoroço, né, nas vésperas da data. Então isso nos deixa realmente muito apreensivo, porque está vindo o Natal e a gente, que é a nossa maior data, e a gente fica muito apreensivo com o comerciante de comprar, fazer estoque, e o usuário de comprar e fazer o seu uso do dinheiro. É uma tragédia se você chegar no final do ano e as prefeituras não pagarem os salários aos seus trabalhadores, nem décimo, mas tem um outro detalhe que é preocupante: os fornecedores. Né? Sempre esquecido, são pessoas, né, do comércio que já prestaram serviço, que poderão não receber, daí a preocupação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, pelo menos regular a questão do trabalhador, mas tudo tem reflexo, né, Príncipe? Sim, e assim, existem também as leis, né, no caso da Prefeitura, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu acho que é por aí que o TCE deve estar fiscalizando e deve estar acompanhando os líderes, né, que estão deixando, e aqueles que vão ainda continuar, ele ainda tem a sua obrigação na próxima gestão, mas isso realmente deixa muito preocupado, porque os fornecedores também compram no comércio, né? São pequenos consumidores e grandes consumidores que estaria comprando para se manter, né, para distribuir, para revender. Então é uma cadeia, é um ciclo virtuoso, que se deixa uma empresa fornecedora no restos a pagar e o outro servidor não paga, né, o outro prefeito não paga, isso deixa um rombo na empresa que pode até levar a fechá-la. E, consequentemente, demissão perda, prejuízo para o comércio, e aí se torna um ciclo virtuoso. Sem contar que a maioria dos prefeitos também está demitindo para querer adequar as contas até o final do ano. Passou o período eleitoral, agora precisa ajustar a máquina para esses próximos 3 meses. Presidente, a gente falou muito dos municípios, mas eles estão, como todo mundo, num contexto de uma crise maior, né? Que avaliação o senhor faz dessa realidade? O ânimos tem melhorado? Nós ainda estamos preocupados, algumas medidas estão sendo tomadas, né, no âmbito da União, no âmbito nacional, e isso está nos deixando um pouco mais esperançoso, né? Estão sendo tomadas medidas que deveriam ter sido tomadas. Lógico que ainda existe um tempo hábil, pouco mais de um ano, posso até acrescentar para 2 anos, para que o Brasil volte a zerar o déficit. Hoje nós temos um déficit de 3,7 para 2016, a perspectiva para 2017 é 1,7, e em 2018, se tudo mantiver, ele pode até zerar. Ele começa, né, o número para ficar positivo. Então, nós estamos mais esperançosos, né, mas que precisam ter tomadas medidas que, de fato, sinta no comércio, sinta no bolso, e toda a população sinta esse crescer, para poder ter a segurança de comprar, consumir com responsabilidade, e que o Brasil volte a crescer naturalmente. Final de ano, né, está chegando aí a hora de fazer as contas, né, da expectativa da CDL, dos empresários. Estão comprando mais ou estão se segurando? Espera aumento nas vendas? Ou trabalha como todo mundo está trabalhando, com cair pouco? Quais são os números de vocês? Na verdade, agora, vou começar pelo emprego temporário. O emprego temporário começou já a ser contratado, um pouco mais tímido, mas eu tenho uma certeza de que em novembro essa massa vai existir,
porque existe a necessidade, não tem como não ter um emprego temporário. Algumas empresas já sinalizaram essa contratação agora, né, meados de outubro, final de outubro, para a massa entrar em novembro. Então, é a maior data, mas ela precede o Black Friday. Como eu antecipei, agora no final de novembro existe o Black Friday, que é uma tendência dos Estados Unidos, foi uma cópia que a gente tirou dos Estados Unidos, como uma sexta-feira negra, e aqui o Brasil, ele modernizou, ele abrasileirou. Nós fazemos sexta, sábado e domingo. Lógico que a sexta-feira é a grande data, mas alguns comerciantes aproveitaram para estender para sexta e sábado. Sexta, sábado e domingo. Então, é a próxima data, final de novembro. Esse daí já gera um grande fluxo. Algumas empresas chegam até a salvar o ano, que foi me confidenciado, por conta essas 3 datas, né, esses 3 dias. E depois vem o Natal. O Natal ele já começa a vender no primeiro dia útil do dezembro. Então é uma data muito extensiva, que ela chega a passar de 30 dias, porque a gente ainda volta na troca de janeiro, né, que são aqueles presentes que você ganha o dobrado ou maior, e aí você ainda pode fazer uma venda. E, logicamente, em janeiro existem as grandes liquidações de quem teve um estoque, para quem teve estoque. Então, eu acho que é um grande período para o comércio, ele é esperado o ano todo. O primeiro semestre não foi positivo, mas eu tenho uma grande certeza que esse segundo semestre já começará a aquecer as vendas e terá um saldo positivo para a gente. O senhor falou sobre emprego e contratação temporária, né? Está na mão do empresário o emprego. Os dados do IBGE mostram um exército de desempregados. Fala-se 12 milhões de pessoas desempregadas no país. Isso não entra nessa conta quem está demitindo um trabalhador que ganha 2 para contratar um que ganha apenas 1.000. Né? Caindo a renda, é tudo muito ruim para o comércio. Né? Isso é um reflexo. Vocês têm trabalhado essa questão do desemprego? A questão do desemprego nós tratamos assim com grande seriedade, porque isso mexe diretamente nas vendas, mas temos apelado para os governos, em cima de cada instituição, se for na esfera federal, a CNDL, a estadual ou a municipal, mas ficamos preocupados, tentamos criar cursos, tentamos preparar melhor aqueles que estejam desempregados e no próximo dia 15 de novembro, estaremos lançando um portal dentro da CDL para justamente com a Fundat fazer essa recolocação. Então é uma novidade em primeira mão, estaremos lançando agora no próximo dia 15 de novembro esse portal, onde nós deveremos estar fazendo esse link para aproximar mais quem está desempregado e o comerciante. Então é com grande preocupação que a gente vê essa grande massa, como você mesmo falou, de desempregados. Prefeito, muito obrigado. Prefeito, presidente, e apelar para os prefeitos para que paguem os salários dos trabalhadores, que paguem os fornecedores, para que a gente não tenha um final de ano negro. É verdade. Presidente Breno Barreto. Vamos afastar esse pessimismo e vamos continuar trabalhando. Eu acho que a gente só consegue ter alguma coisa positiva trabalhando, sendo criativo e tentando sair o quanto antes dessa crise, que a gente vai sair. Só não sabemos ainda se vai ser agora em 2017 ou em 2018. Então, é continuar buscando emprego para quem está desempregado. Verdade. E que os prefeitos tenham bom senso de pagar os seus trabalhadores, se amargar um final de ano sem salário. Realmente. É preocupante. Não dá para pensar. Não dá. Deus, vamos afastar essas má impressão e má ideia do que possa acontecer de ruim. Vamos focar no que é positivo. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Nícia. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!